Olá, queridos, graça e paz, que Deus te abençoe, tudo bem com você? Estamos aqui de volta nesse dia para dar continuidade a essa série. Não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo com a minha mão direita vitoriosa. Essa é a palavra de Deus sobre a minha e a tua vida. A gente está falando sobre esse tema aí, não temas, né? E a gente falou sobre aquela passagem de Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao 40, onde Jesus está no barco com seus discípulos e acontece aquela tempestade. Jesus corrige tudo e volta para o barco. Olha, vocês estão com muito medo, cara, vocês não têm fé? E no último vídeo a gente estava falando sobre 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, que diz que Deus não nos deu o Espírito para nos tornar medrosos. Sabe, quer dizer, a gente chegou à conclusão que o medo é uma força, que o medo é um espírito contrário ao espírito da fé. É exatamente isso. A palavra de Deus deixa isso claro. E aí a gente falou também que o medo é uma força maligna que visa nos paralisar. É isso mesmo. Já conversou sobre isso, estou só passando e relembrando. Não podemos enxergar o medo como algo natural. Foi aqui que a gente parou e eu quero continuar daqui te dizendo o seguinte, que o medo interrompe a ação da fé, a operação da fé, é exatamente isso, ele interrompe na hora, corta na hora, o medo corta a fé na hora. A fé é uma certeza que tem que estar continuamente lá. Quando o medo entra, a certeza vai embora. Afinal de contas, se eu estou com medo, porque eu não tenho certeza de nada, porque eu não sei o que vai acontecer, se eu não sei, eu já não estou na fé, percebe? É uma grande arma do inimigo para neutralizar, para paralisar a nossa fé. Sabe? Então a gente viu isso nessa passagem, porque por causa do medo os discípulos não puderam repreender a tempestade. Tem uma passagem também onde Jesus, outra passagem também de barco e tempestade, onde Jesus vem andando pelo meio do mar como um fantasma. Ele se apresenta, diz a Bíblia que os discípulos estavam morrendo de medo, mas ele se apresenta, sou eu, não tenham medo, corrige de novo, não tenham medo. Pedro se enche de fé, se és tu mesmo, deixa eu ir ter contigo nas águas. Vem, Pedro. Pedro começa a andar sobre as águas, mas a Bíblia diz que ele, olhando para a força do vento, teve medo e começou a afundar. Por quê? Porque ele estava andando sobre as águas porque a fé dele estava lá. Mas no momento que ele olhou para a força do vento, sentiu medo, a fé dele foi cortada e o próximo passo é ele começar a afundar. Jesus pega ele pela mão, bota no barco de novo e fala, você duvidou, você teve medo. Percebe? O medo corta. Então eu quero te mostrar também agora outra passagem onde o medo tentou neutralizar uma situação, mas Jesus não permitiu, tá? Porque você conhece a história, mas vamos ler juntos. Marcos capítulo 5, a partir do 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto ao mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, você conhece essa história, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem. Quero te chamar a tua atenção para a palavra que Jairo libera. Ele constata a sua situação. Ele, minha filhinha está quase morrendo. Ou seja, ele dá uma declaração daquilo que ele está vendo, mas em seguida ele dá uma declaração de fé. Mas vem, impõe a mão sobre ela para que ela seja salva e ela viverá. Então essa declaração de Jairo, de fé, vem que ela vai viver. Ela está morrendo, mas ela vai viver. Isso é muito importante, queridos. Eu e você, nas situações que nós enfrentamos, nós não nos limitarmos somente à visão natural. Não tem problema nenhum, não estou falando para você negar a realidade natural, mas você pode constatar, a situação está difícil, mas Jesus vai chegar e vai dar a solução. É isso. E essa palavra de fé dele faz com que Jesus se mova. Jesus foi com ele. Beleza, quando eles já estavam no meio do caminho, vieram umas pessoas lá da casa de Jairo e falaram, já era, não deu tempo, a tua filha está morta, por que ainda você está incomodando ele? Acabou, cara, ela morreu. Então é exatamente isso que acontece comigo e contigo. Às vezes nós estamos enfrentando uma situação, Jesus já está a caminho para resolver, porque a gente liberou uma palavra de fé, nós estamos crendo, mas aí parece que a situação dá uma piorada.
Vem uma notícia, ó, tua filha que estava quase morrendo, morreu. Cara, para que vem uma notícia dessa no meio da situação que a gente está enfrentando? Para nos encher de medo. Satanás, ele faz isso, ele dá uma movimentada do lado de fora, para nos encher de medo. Porque se o medo ganha espaço, acabou. A gente perde tudo, a fé vai embora. Então Jesus, sabendo disso, olha o que Jesus faz. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, sem dar atenção a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, disse ao Jairo, não temas, crê somente. Então Jesus já corrige, porque Jesus já sabia que aquela notícia ia encher Jairo de medo e ele ia naufragar na fé. Então Jesus disse, Jairo, não temas, continue crendo. É basicamente isso, porque lembra da palavra que ele liberou lá em cima? Vem, põe a mão sobre ela, que ela vai viver. E agora vem uma notícia para acabar com essa fé que Jairo demonstrou através da sua declaração. Então Jesus corrige. Então, o que Jesus na verdade estava falando para ele, se a gente pudesse traduzir? Jesus estava falando isso, Jairo, não permita que o medo tome conta de você. Continue acreditando como você está acreditando. Ele estava acreditando porque ele foi chamar Jesus, agora vem uma notícia para encher ele de medo. Então Jesus fala, se você permitir que o medo entre aí na tua vida, você vai deixar de acreditar. Então não temas, crê somente. Não permita que o medo te domine. Continue acreditando, porque Jesus está a caminho da tua casa para fazer o milagre que você tanto está esperando. Amém? Então enquanto ele ainda não chegou, por mais que a situação tenha piorado, o nosso papel é continuar acreditando, porque ele vai chegar. E você conhece o final da história. Ele chega na casa e ele ressuscita a menina que estava morta. Então, a situação piorou, não tem problema. O milagre vai ser maior. Porque Jesus, que ia somente curar a menina que estava doente, então agora ele ressuscita a menina que estava morta. A situação piorou, o que a gente tem que pensar? Não tem problema. A glória de Deus vai ser maior. Amém, queridos? Eu passei um pouquinho do tempo nesse vídeo, porque tinha coisas para te explicar, mas no próximo vídeo a gente vai dar continuidade. Deus abençoe você, no nome poderoso de Jesus.